Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, energia, vibração, na busca do autoconhecimento, querendo, né, sempre atingir ou buscar nosso caminho de evolução, né? Essa é a meta do nosso canal. Claro que estamos muito no começo ainda, tem muita coisa para ser desenvolvida. Entendo que a gente está numa fase de preparação. Essa fase de preparação é importante para que a gente solidifique aqui as energias que estão circundando esse projeto, né? Então é isso. Quero falar um pouco para vocês que estão chegando aqui agora, né? Explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui. Nós temos um canal na Twitch, onde a gente faz a transmissão ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas. O dia da leitura de textos, né? Então, segundas e quartas a gente faz a leitura do texto da Bíblia Peshitta, que é essa Bíblia aqui que foi traduzida diretamente do aramaico, né? Que era a língua falada ali na Judéia na época de Jesus. Depois a gente tem sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, porque eu entendo que é importante a gente trazer esse entendimento doutrinário, né, para aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo, entender de onde surgiu e como é que ele foi codificado por Allan Kardec. Os vídeos aí logo no começo estão na playlist, estão bem explicados, eu não vou ficar sendo redundante aqui, né? Então a gente faz essa leitura comentada segundas, quartas e sextas. Depois esse vídeo ele é legendado e eu subo ele no YouTube. Então no YouTube a gente tem lá o canal Conexões.crenças, onde vocês têm algumas playlists, a playlist da Bíblia, do Livro dos Espíritos, de Salmos, de Provérbios. Agora a gente começou a fazer a leitura de Eclesiásticos, vou abrir uma playlist lá. Tem também a playlist de práticas, que a gente faz práticas meditativas. Então tem uma série de vídeos já no YouTube, com bastante conteúdo para vocês navegarem. E no Instagram a gente tem diariamente a leitura de uma oração, né? Já fizemos Salmos, fizemos Provérbios, agora a gente está em Eclesiastes e vamos avançando nas orações. Estou fazendo algumas orações da Bíblia, né? Depois eu vou misturar um pouco com algumas outras coisas que eu tenho de material, mas a ideia é sempre começar o dia de uma forma bem harmoniosa, de uma forma positiva. Por isso que a gente traz uma oração sempre de manhã e depois eu vou compilando essas orações e vou subindo no YouTube, tá bom? Então é assim que está constituído o canal por hora, e a gente vai agora dar continuidade na leitura da nossa Bíblia, sem esquecer de falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis por toda a parte técnica, nos ajudam também na definição e criação de conteúdo. Então, se vocês estiverem precisando de um parceiro de digital, não hesite em procurá-los no Clima Digital no Instagram ou no www.climadigital.com.br no site deles, ok? Então vamos lá, estamos aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, né? Então, vitória de Josafá sobre Amon e Moabe, capítulo 20. Sucedeu depois destas coisas que vieram os moabitas e os amonitas com homens de guerra a fazer guerra contra Josafá. E então vieram para informar a Josafá e lhe disseram: um numeroso exército vem contra ti do outro lado do Mar Vermelho, e eis que acamparam em Jericó, que é em Gade. E Josafá teve medo e levantou seu rosto para orar diante de Mariá, e decretou jejum para todos os da casa de Judá, e lhes disse: reuni-vos, vinde suplicar a Mariá, nosso Alahá. E todos os da casa de Judá vieram para se reunir, também desde as cidades distantes vieram a suplicar a Mariá. Então Josafá pôs-se em pé no meio do povo de Judá, dentro da casa de Mariá, que está em Jerusalém, diante da porta nova. E orou e disse assim: ó Mariá, Alahá do nosso Pai, de nossos pais, tu és Alahá nos céus e dominas sobre todos os reinos do mundo. Teus são a força e o poder, e eu estou orando a ti. Tu és nosso Alahá, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de teu povo Israel,
e a deste para sempre a descendência de teu amigo Abraão. Eles se assentaram nela e construíram ali um santuário e disseram: Porquanto há um santuário entre nós, nenhum mal nem espada nos sobrevirá, tampouco juízo, nem peste, nem fome, e viremos e nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome é invocado nesta casa. E viremos a orar a ti nesta casa, e tu escutarás o clamor da nossa oração e nos livrarás. E também agora, eis que os amonitas, os do monte Ebal e os moabitas, com os quais não permitiste que Israel se mesclasse, porque os tirara da terra do Egito e os livrara da opressão dos egípcios, eis que eles nos pagam vindo a nos expulsar de tua herança, a qual nos entregaste em opressão. Lavariá, Alá nosso, manifesta-te e os julgue, porque nós não temos poder para lhes fazer à frente. Traze sobre eles a espada de teu juízo, porque nossos olhos estão postos em ti, pois nós não sabemos o que fazer. E todos os da casa de Judá estavam em pé diante de Maria, e também suas crianças, suas esposas, seus filhos e suas filhas. Então o espírito de poder da parte de Maria pousou sobre Rezaíl bar Zecaria bar Benaia bar Ioiadá, filho de Matanias, dos filhos de Asaf, e ele se pôs de pé diante do povo de Israel, e disse: Escutai todo Judá e habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz Maria vosso Alahá: Não temais, nem tremais diante desse numeroso exército, porque a batalha não é vossa, mas a batalha é de Maria. Apressai-vos a descer contra eles. Eis que eles sobem pela encosta desde amanhã, e os encontrareis no penhasco do vale, defronte do deserto. Eles sobem para pelejar contra vós. Neste momento, parai e vede a salvação que Maria vos dará, ó casa de Judá e habitantes de Jerusalém. Não temais, nem tremais, saí amanhã ao encontro deles, porque meu Senhor, o Senhor dos senhores, virá em vossa ajuda. Então Josafá se prostrou, rosto em terra, e adorou. E todos os da casa de Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram e adoraram diante de Maria. E os levitas dos filhos de os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Coresh se puseram de pé para louvar em voz alta a Maria, o Alahá de Israel. Levantaram-se cedo de manhã e partiram rumo ao deserto de Tecoa. Mas quando estavam prestes a partir, Josafá se deteve e disse: Escutai-me, casa de Judá e habitantes de Jerusalém. Crede em Maria, vosso Alahá, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis livres. Depois se pôs de pé no meio do povo e disse: Vinde, demos graças a Maria e louvemos pela formosura de sua santidade, enquanto ele sai à frente de nossos exércitos e faz a guerra por nós contra nossos inimigos. E eles disseram: Louvai a Maria, porque ele é bom, e sua misericórdia é para sempre. As colinas começaram a louvar e as montanhas começaram a dançar de júbilo. E no momento em que eles começaram com o cântico e o louvor, Maria pôs emboscadas contra os amonitas, os moabitas e os do monte Ebal, que invadiram Judá, e eles foram derrotados. Porque os amonitas e os moabitas se levantaram contra os habitantes do monte Ebal para os destruir e aniquilar. E depois que acabaram com os habitantes de Ebal, cada um contribuiu com a destruição de seu companheiro. Quando Judá chegou ao monte das sentinelas, no deserto, observaram, e eis que todos seus cadáveres estavam estendidos no solo, e nenhum deles escaparam. Então vieram Josafá e o povo de Israel para tomar o despojo, e encorajaram entre estes abundante despojo, bestas de carga, cabrestos, cavalos e utensílios preciosos, e eles tomaram para si o que quiseram. E aconteceu depois de 3 dias, quando já haviam tomado o despojo, pois era muito, que se reuniram no 4º dia no vale de Berahá, quando ali bendisseram a Maria Alahá. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Berahá até hoje.
Então regressaram todos os da casa de Judá e Jerusalém com Josafá à frente, porque voltaram a Jerusalém com regozijo, pois Maria lhes dera regozijo sobre seus inimigos. E chegaram a Jerusalém com cânticos, com harpas, com cornetas e com trombetas, e foram para a casa de Maria. Então o terror de Maria caiu sobre todas as cidades e os reinos quando ouviram de que Maria lutara contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá teve paz, porque Maria lhe concedera repouso em seus arredores. E Josafá reinou sobre Judá. Josafá tinha 35 anos quando foi estabelecido no reino, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Aruba, filha de Shelhi, e ele andou em todos os caminhos de seu pai Assá, e não se apartou deles, para fazer o que era reto perante Maria. Somente os lugares altos não foram eliminados até aquele momento, porque o povo não tinha dispostos seu coração para o Allahá de seus pais. Os demais feitos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanã, as quais estão registradas no livro de Reis de Israel. Depois destas coisas, Josafá, rei de Judá, se aliou com Yazia, rei de Israel, o qual era um ímpio, pois cometera mais maldades que todos os reis de Israel. Aliou-se com ele para fabricar barcos que fossem a Tarsis, e fizeram os barcos na cidade de Etzino-Quevar. Porém, Eleazar, filho de um tio dele, profetizou na cidade de Maressa contra Josafá e lhe disse: Porque se aliaste com Yazia, Maria perturbou todas as tuas obras. E os barcos foram destruídos e não puderam ir a Tarsis. Reinado de Yorã em Judá. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E seu filho Yorã se estabeleceu no reino como seu sucessor. Este tinha irmãos, os filhos de Josafá: Azariá, Nahial, Zacaria, Azariá, Malcael e Sefatiá. Todos esses foram os filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes dera muitas dádivas de prata, ouro e muitos presentes, incluindo as cidades fortificadas de Judá. Mas o reino entregara a Jorão, porque ele era seu primogênito. Depois Jorão se confirmou no reino de seu pai, fortaleceu-se e matou em batalha todos os seus irmãos. Também matou alguns dos anciãos de Israel. Jorão tinha 32 anos quando se estabeleceu no reino e reinou 8 anos em Jerusalém. Conduziu-se segundo os caminhos dos reis de Israel, tal como fizera a casa de Ahav, pois a irmã de Ahav era sua esposa, e fez o que era mal perante Maria. Porém Maria não quis destruir a casa de Davi por causa dos juramentos que fizera Davi, de lhe dar uma lâmpada acesa a ele e a seus filhos para sempre. Durante seus dias, os edomeus se rebelaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei sobre eles. Então passou Jorã adiante com todos os seus príncipes e todos os seus carros com ele, e tendo se levantado de noite, feriram a espada os edomeus que atacaram e os capitães dos carros. Assim se rebelaram os edomeus contra o domínio de Judá de hoje até hoje. Também se rebelaram os edomeus que habitavam em Lévina, e naquele tempo estavam sob seu domínio, porque este deixara Maria Allahá de seus pais. Também fez altares na região montanhosa de Judá, e fez com que os nazireus que estavam em Jerusalém bebessem vinho, e dispersou a casa de Judá. Então lhe trouxeram uma carta do próprio Elias, onde se dizia: Assim diz Maria Allahá de teu pai Davi, porquanto não andaste nos caminhos de teu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste desviar a Judá e aos habitantes de Jerusalém com a prostituição da casa de Ahav, e também mataste teus irmãos, os filhos de teu pai, que eram melhores do que tu. Eis que Maria te ferirá com grande praga, a ti, a teu povo, os teus filhos, as tuas esposas e todos os teus bens, e tu morrerás de um grave mal e perecerás com grande tormento, até que teus intestinos saiam por causa do teu mal. Estarás prostrado com severa dor por muitos anos. Maria incitará contra Jorã o espírito dos filisteus e dos árabes que habitam entre os cuxitas.
e subirão contra Judá e o ferirão à espada, e levarão todo o despojo que se acharem na casa do rei, e também a seus filhos e as suas esposas, e não lhe deixarão outro filho varão senão Jazia, seu filho mais novo. Depois de todas essas coisas, será ferido em seus intestinos com uma grande enfermidade. Aconteceu que, ao transcorrer de muitos dias, quando se cumpriu a palavra do profeta, aos 2 anos, saíram-lhe seus intestinos por causa de sua enfermidade, e morreu por causa dessa dolorosa enfermidade. E o povo não lhe rendeu honra como fizeram com seus pais. Tinha 32 anos quando se estabeleceu no reino e reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém lamentou sua morte e foi sepultado na cidade de seu pai, Davi, porém não no sepulcro dos reis. Capítulo 22. O reinado de Eliazia em Judá. Então os habitantes de Jerusalém proclamaram rei depois dele o seu filho Eliazia, pois os salteadores mataram à espada todos os filhos mais velhos, porque vieram árabes e devastaram o acampamento de Israel. Por isso, Eliazia, filho de Jorã, rei de Judá, assumiu o reinado. Eliazia tinha 22 anos quando se estabeleceu no reino e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Talia, filha de Amri. Também se conduziu nos caminhos da casa de Ahav, pois era filho da irmã de Ahav. E cometeu também muitos pecados e fez o que era mal perante Maria, como fizera a casa de Ahav, porque depois da morte de seu pai, eles foram seus conselheiros para a sua destruição. Porque seguiu seus conselhos e foi com Yorã-bar-Ahav, rei de Israel, a guerrear contra Rezael, rei de Arã, e Ramat de Gileade. Os arameus feriram Yorã. E regressou a Israel para ser curado das feridas que lhe ocasionaram em Ramá, quando lutava contra Rezael, rei de Arã. Então Eliazia desceu a Israel para ver Yorã-bar-Ahav. E a destruição de Eliazia veio da presença de Maria por ir a ficar diante de Yorã, pois quando chegou, saiu junto com Yorã contra Yahu-bar e Amshi, que tinha sido ungido diante de Maria para destruir a casa de Ahav. Então, quando Yahu executava juízo contra a casa de Ahav, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Eliazia, que serviam a Eliazia, e os matou. Então buscou a Eliazia, a quem capturou quando estava escondido na Samaria. Trouxeram-no a Yahu, mataram-no e o sepultaram, pois diziam: é filho de Josafá, quem orou a Maria em todo o seu coração. E não restou ninguém na casa de Eliazia que fosse apto para tomar o poder do reino. Então Talia, mãe de Eliazia, quando viu que seu filho morrera, levantou-se e destruiu todos os filhos do rei da casa de Judá. Mas Iosheva, filha do rei, tomou-a e escondeu a Ioash, filho de Eliazia, dentre os filhos do rei que iam matar, e o ocultou com a ama em sua câmara interior. Assim, Iosheva, filha do rei Yorã, esposa do sacerdote Ioiadá, pois ela era irmã de Eliazia, o ocultou de Talia, para que não o matasse. E esteve escondida com ele na casa de Maria há 6 anos, enquanto Talia reinava no país. Capítulo 23. Ioash assume o reino de Judá. E no 7º ano, Ioiadá atuou com valentia e tomou os capitães de centenas, a Azariah bar Yaron, a Ismael bar Yohanan, a Azariah bar Ovidi, a Shamayá bar Ado e a Elishafat bar Zacri. E todos eles celebraram um convênio. E percorreram Judá e reuniram aos levitas de todas as cidades de Judá e aos patriarcas de Israel e vieram a Jerusalém. Então todo o povo celebrou um acordo na presença do rei, na casa de Maria. E Ioiadá lhes disse: eis que o filho do rei será feito rei sobre vós, como Maria falou a Davi, seu servo. Isto é, o que fareis? Uma terça parte de vós, que entram no dia de repouso dos sacerdotes e dos levitas, estarão como porteiros. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte na porta dos cozinheiros. E todo o povo permanecerá em vigilância
no átrio da casa de Maria. Porém ninguém entre na casa de Maria, exceto os sacerdotes e os levitas. Eles poderão entrar porque são santos, e todo o povo guardará a ordenança da casa de Maria. Os levitas se reunirão em grupos ao redor do rei, cada um com suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa interior será morto, e estareis com o rei quando entre e quando saia. E os levitas e todos os da casa de Judá fizeram segundo o que lhes ordenara o sacerdote Joiadá, e cada um tomou sua espada. Os que fariam vigilância quando iniciasse o dia de repouso, e os que fariam vigilância quando terminasse o dia de repouso, porque o sacerdote Joiadá os despedira de seus postos. Além disso, o sacerdote Joiadá entregou aos capitães de centenas as lanças, as couraças e os escudos que haviam sido do rei Davi, os quais estavam na casa de Maria. Depois pôs toda a gente em seu lugar, uns à esquerda da casa, outros junto ao altar, outros junto à casa e outros ao redor do rei. Então fizeram sair ao filho do rei, puseram-lhe uma coroa e uma diadema sobre sua cabeça e o designaram sobre o reino. Joiadá e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ao escutar Talia o alvoroço do povo que se regozijava e louvava Maria, veio ao rei à casa de Maria. E observou, e eis que o rei estava parado junto à coluna, conforme o costume dos reis, e tocavam as cornetas e as trombetas diante do rei. Todo o povo se regozijava, tocavam as trombetas e entoavam louvores. Então Talia rasgou os seus vestidos e disse: Traição, traição. Morte de Talia. Então o sacerdote Joiadá deu ordens aos capitães de centenas que estavam a cargo do exército e lhes disse: Fazei-a sair dentre as fileiras, e o que a seguir, que seja morto à espada. Os sacerdotes disseram: Não morra ela na casa de Maria. Então eles lhe abriram o caminho e ela se dirigiu pelo caminho rumo à entrada dos cavalos e ali morreu. Depois Joiadá fez juramentos entre si, todo o povo e o rei, de constituírem um povo de Maria. E todo o povo de Israel entrou no templo de Baal e o demoliram, destroçaram seus lugares altos ornamentados e quebraram em pedaços suas imagens e mataram o sacerdote de Baal diante do altar. E Joiadá designou oficiais na casa de Maria, sacerdotes e levitas a quem Davi organizara para que estivessem a cargo da casa de Maria, para oferecer ofertas queimadas conforme está escrito na lei de Moisés, com dança e com cânticos, conforme estabelecido por Davi. E designou porteiros para as portas da casa de Maria, para que não entrasse ali ninguém imundo. Depois tomou os capitães de centenas, os príncipes do povo e toda a gente do país, e passaram pela porta da casa do rei, e fizeram com que o rei se assentasse sobre o trono do reino. E toda a gente do país se regozijava e louvava com trombetas depois de haver matado a espada a Talia. Capítulo 24. Ioás e a restauração do templo de Maria. Joás. Ioás tinha 7 anos quando se estabeleceu no reino e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Tsová, da cidade de Beersheba. E Ioás fez o que era agradável perante Maria todos os dias da vida do sacerdote Joiadá. E o sacerdote Joiadá tomou para si duas esposas e gerou filhos e filhas. Aconteceu depois dessas coisas que Ioás se propôs em segredo restaurar a casa de Maria e fazer a ela todos os reparos que necessitasse. E o sacerdote Joiadá reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saia às cidades da casa de Judá e coletai de todas as cidades de Israel prata e ouro para reparar de ano em ano a casa de vosso Allahá e apressai-vos nesse assunto. E chamou o rei ao ancião Joiadá e lhe disse: Por que não requereste dos levitas que trouxeram de Judá e de Jerusalém as oferendas de Moisés, servo de Maria, estabeleceu e que coletassem de Israel para o tabernáculo da reunião?
porque Thalia os instruíra na iniquidade e fizera danos na casa de Maria, e também em todas as coisas sagradas que havia na casa de Maria, dedicando-se à adoração de ídolos. Então o rei disse: Fazei uma arca e colocai-a fora da porta da casa de Maria. E anunciaram em Judá e em Jerusalém que trouxessem a Maria a porção que Moisés, servo de Maria, ordenara no deserto. Então se regozijaram todos os príncipes e todo o povo e trouxeram sua contribuição. Fizeram uma arca e a colocaram em seu lugar e lançaram oferendas até que se enchia. Quando viam que havia muita prata na arca, entravam os escribas, o escriba do rei e o mordomo da casa do sumo sacerdote, e a contavam e colocavam a prata em bolsas. Depois a entregavam aos que faziam o trabalho na casa de Maria. Contrataram pedreiros e carpinteiros para fazer reparos na casa de Maria, também artesãos em ferro e em bronze para fazer reparos na casa de Maria. Os que estavam a cargo da obra foram diligentes, os reparos progrediram em suas mãos. Restauraram a casa de Alahá de acordo com seu desenho original e a reforçaram. Quando eles terminaram, trouxeram o resto da prata ao rei e Ioiadá, e com ela fizeram utensílios para a casa de Maria, utensílios para o serviço e para as ofertas queimadas, conchas e objetos de ouro e de prata. Durante todos os dias de Ioiadá, eles ofereceram ofertas queimadas na casa de Maria continuamente. Ioiadá era um ancião de avançada idade e morreu na idade de 130 anos. E o sepultaram na cidade de Davi, no sepulcro dos reis, e disseram: Assim será recompensado aquele que faça o bem em Israel, pois também fizera grandes contribuições para a casa de Maria. Ascensão e queda de Joash. Depois da morte de Ioiadá, vieram os príncipes de Judá e se inclinaram perante o rei, e ele os escutou. Assim abandonaram a casa de Maria, Alahá de seus pais, e foram render culto às imagens e aos ídolos. Então sobreveio a ira contra Judá e contra Jerusalém por causa deste pecado que cometeram. Contudo, ele lhes enviou mensagens por meio dos profetas para os fazer voltar de seus caminhos, mas não escutaram, e testificaram contra eles, mas não aceitaram. Então o espírito de Maria revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Ioiadá, e ele subiu para se pôr em um lugar mais alto que o povo, e lhe disse assim: Assim diz Maria, por que transgredis os mandamentos de Maria? Não prospereis, porquanto abandonaste meu caminho, também eu vos abandonarei. Mas conspiraram contra ele por ordem do rei e o apedrejaram no átrio da casa de Maria. O rei Joash não foi sensível à compaixão com a qual o sacerdote Ioiadá, pai de Zacarias, lhe tratara, mas matou seus filhos após ele, e quando iam a ser mortos seus filhos disseram: Maria o veja e o demande. E sucedeu que no final do ano subiu contra ele um exército de Arã, e atacaram Judá e Jerusalém. Eliminaram todos os príncipes do povo e enviaram todo o despojo ao rei de Damasco. Ainda que o exército de Arã viera com poucos homens, Maria lhes entregou um exército muito numeroso, porque eles abandonaram a Maria, Alahá de seus pais, e pelo que Joash fizera, foi desprezado pelos juízes. Quando eles se retiraram de sua presença, deixando-o gravemente enfermo, seus próprios servos o traíram por causa do sangue derramado dos filhos do sacerdote Ioiadá, e o mataram sobre sua cama e morreu. E o sepultamento na cidade de seu pai Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes são os nomes dos homens que o traíram: Zeror, Bar-Shemantá, Amonita, e Arrozabar, Bar-Neturut, Moabita. Mesmo assim, mesmo seus próprios filhos e muitos outros homens o traíram. Os demais pecados que cometeu na casa de Maria, eis que estão registrados na narrativa do livro dos reis. E Amotzaiá, seu filho, reinou como seu sucessor. Amotzaiá, rei de Judá, capítulo 25. Amotzaiá tinha 25 anos quando se estabeleceu no reino, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Iarroadã de Jerusalém. Fez o que era agradável perante Maria, embora não de todo o coração.
Aconteceu que quando o reino se consolidou em sua mão, matou seus servos que tinham matado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, porque assim está escrito no livro da lei de Moisés, onde Maria ordenou, dizendo: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos morrerão no lugar dos pais, cada um morrerá por seu pecado. Então Amotzaiá reuniu os da casa de Judá e o designou, segundo suas casas paternas, como comandantes de milhares e capitães de centenas sobre todo Judá e Benjamim. E fez um censo dos de 20 anos em diante e encontrou que eram 300.000 homens, jovens que saíam à guerra, que empunhavam espada e portavam escudo. Também tomou a soldo a 100.000 guerreiros valentes de Israel por 100 talentos de prata. Porém veio a ele um profeta de Mariá e disse ao rei: não vá contigo todo o exército de Israel, porque Mariá não está com ninguém de Israel, nem com nenhum da casa de Efraim, porque tu entrarás a fazer a guerra, mas Mariá te fará cair diante dos teus inimigos, pois não reconheceste a Mariá, porque ele é quem ajuda a quem exalta. E Amotzaiá disse ao profeta de Mariá: que falta cometi? Que sucederá aos 100 talentos que entreguei aos homens de Israel? E o profeta de Alahá lhe respondeu: teu senhor Alahá tem muito mais do que isso para te dar, o dobro do que tu deste. Então Amotzaiá separou os homens que vieram a ele da casa de Efraim, para que fossem para suas casas, e se acendeu a ira deles grandemente contra a casa de Israel. Contudo, os fez regressar às suas casas no ardor de sua ira. Mas Amotzaiá se esforçou e conduziu seu povo, foi ao vale do Sal e matou a espada 10.000 habitantes do monte Ebal. Outros 10.000 sobreviveram, mas os filhos de Judá os capturaram e os levaram ao cume das rochas. Todos eles estavam atados com cadeias. Quando Amotzaiá fez a guerra aos homens valentes do cativeiro, lhes deu autoridade sobre as cidades de Judá, na Samaria e nos povoados dos gentios, e mataram 3.000 homens de alguns dos povoados e tomaram um grande despojo. Mas aconteceu que depois que chegara Amotzaiá, quando ele regressou da matança dos edomeus, trouxeram-lhe os deuses dos habitantes do monte Ebal e os colocou diante de si. Inclinou-se a eles e lhes ofereceu incenso em braseiros, pelo qual Mariá se acendeu em ira contra Amotzaiá, e lhe enviou um profeta a lhe dizer: por que oraste aos deuses dos gentios, os quais não foram capazes de livrar das suas mãos os ídolos? Aconteceu que quando o profeta falou com ele, disse: a adoração a ídolos de madeira tem sido adotada pelos reis. Então o profeta se apartou dele e lhe disse: ai de ti, pois eis que Mariá tem tomado conselho para a tua destruição, ó rei malvado, por não haver prestado atenção à minha voz. Então Amotzaiá, rei da casa de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Yahoash, filho de Yahoash bar Yahu, rei de Israel, para lhe dizer: vem, enfrentemo-nos. Porém, Yahoash, rei de Israel, enviou uma mensagem a Amotzaiá, rei de Judá, dizendo-lhe: o cardo que estava no Líbano enviou uma mensagem ao cedro que estava no Líbano: da tua filha por esposa a meu filho. Mas passou uma besta que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Derrotaste fortemente os edomeus, enalteceu e se gloriou, por isto o teu coração permanece em tua casa, porque provocarias um mal no qual possas cair tu e todo Judá contigo. Apesar disso, Amotzaiá não prestou atenção. Assim subiram Yahoash, rei de Israel, e Amotzaiá, rei de Judá. Subiram e se enfrentaram na cidade de Bet-Shemesh, a qual está na fronteira do território da casa de Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e eles fugiram cada um para sua morada. Mas Yahoash, rei de Israel, capturou Amotzaiá, rei de Judá, na cidade de Bet-Shemesh, e o levou a Jerusalém. E abriu uma brecha de 400 côvados no muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. E tomou a prata e o ouro, os utensílios que se encontravam na casa de Mariá, junto com os utensílios de Obed-edom, os tesouros da casa do rei, e o equipamento da casa do rei, e objetos de ouro. Regressou para Samaria.
Amotziah bar Yoash, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Yoash bar Yahoassaz, rei de Israel. Os demais feitos de Amotziah, os primeiros e os últimos, eis que estão registrados no livro dos reis de Judá de Israel. Depois que Amotziah deixou de adorar a Mariá, seus próprios servos levaram a cabo uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquish. Porém, enviaram alguém a persegui-lo até Laquish e ali o mataram. Depois o levaram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Uzia assume o reinado em Judá. Uzias, né? Então todo o povo de Judá tomou a seu filho Uzia, que tinha 16 anos, e o estabelecera no reino como sucessor do seu pai Amotziah. E ele reconstruiu Eilat e a restituiu à casa de Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Uzia tinha 16 anos quando se estabeleceu no reino, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Elassa de Jerusalém. Ele fez o que era agradável diante de Mariá, como fizera Davi seu pai, e orou a ele nos dias de Zecaria, quem o instruíra na adoração a Mariá, e Mariá o confirmou em todos os seus caminhos. Saiu a lutar contra os filisteus e abriu brecha nas muralhas de Gate, de Gaza e de Asdod, e Alahá o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. E sua fama se estendeu até a terra do Egito, pois ele continuava guerreando. Uzia também construiu torres em Jerusalém, junto à porta da esquina e junto à porta ocidental, e as fortificou com baluartes e ferrolhos de ferro. Também construiu torres nas cidades que tinha e fez para si muitos palácios, porque possuía muitas riquezas. Também tinha lavradores e vinhateiros nos vales e na zona montanhosa, pois tinha muitas terras de cultivo. Tinha também Uzia homens valentes, treinados para a guerra, cujo número era de 32.600, e outros os tinha em campo aberto, 300.000 homens, e os homens que tinha, que cingiam espada, eram de 7.500, os quais estavam continuamente de pé fazendo vigilância para o rei. Preparou-lhes Uzia escudos, lanças, elmos, armaduras, arcos e fundas para todo o exército. Sua fama se divulgou por todas as cidades e chegou a ser muito rico. E quando acumulou muitas riquezas, seu espírito se tornou tão soberbo que foi infiel a Mariá, seu Alahá, pois ele entrou no templo de Mariá para queimar incenso nos incensários. Por isso o sacerdote Osias entrou após ele e lhe disse: Este não é o seu lugar, ó rei, nem te é permitido queimar incenso sobre o altar. Naquele momento, Uzia, cheio de ira contra os sacerdotes, ordenou que os expulsassem do santuário. Nesse momento surgiu a lepra do santuário e caiu na frente do rei Uzia quando ele entrava na casa de Mariá para oferecer incenso. Então o sacerdote Osias e os demais sacerdotes voltaram-se para ele e viram que ele se apressava a sair, pois se deu conta de que Mariá o ferira. O rei Uzia permaneceu leproso até o dia da sua morte. Viveu leproso separado numa casa, porque blasfemara na casa de Mariá. Seu filho Iotam tinha a seu cargo a casa do rei e governou a gente do país. Os demais feitos de Uzia, os primeiros e os últimos, foram registrados por Eshaia, filho do profeta Amós. E Uzia dormiu com seus pais e o sepultaram entre os sepulcros comuns, não no sepulcro dos reis, pois diziam: é um leproso, e seu filho Iotam reinou como seu sucessor. Ioatã assume o reinado sobre Judá. Ioatã é Joatão. E Ioatã tinha 25 anos quando se estabeleceu no reino, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Irosha, filha de Tzadok, e fez o que era agradável perante Mariá, como fizera Uzia seu pai, exceto que ele não entrou na casa de Mariá. Contudo, até aquele momento, o povo seguia-se corrompendo. Ele construiu a porta superior da casa de Mariá e também na muralha terminou de construir muitas edificações. Construiu cidades na terra de Judá e construiu castelos e torres no bosque.
Ele também lutava contra o povo dos Amonitas e prevaleceu contra eles. E os Amonitas lhe deram naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 coros de cevada. Toda esta oferenda a contaram, e os Amonitas a trouxeram também no segundo e no terceiro ano. E Jotã se fortaleceu porque confirmou seus caminhos diante de Mariá, seu Alahá. Os demais feitos de Jotã, todas as suas guerras e suas ações estão registradas no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando chegou a ser rei, reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotã dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Ahaz, seu filho, reinou como seu sucessor. Capítulo 28. Ahaz assume o reinado sobre Judá. Ahaz tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, mas não fez o que era agradável diante de Mariá, seu Alahá, como seu pai Davi. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e também construiu altares aos ídolos. Também queimou incenso nos grandes vales, passou pelo fogo e seu próprio filho, segundo o costume das nações que Mariá eliminara de diante os filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares, nos lugares altos e debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que Mariá Alahá o entregou nas mãos do rei de Arã, e ele lhes causou uma grande derrota, e tomou muitos cativos e os levou a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual também lhe causou uma grande derrota. Pois Pecar, Bar Romalia, matou 120.000 homens do rei da casa de Judá num só dia. Todos eles homens destros para a guerra, por terem eles deixado a Mariá, o Alahá de seus pais. Também Zacri, homem valente da casa de Efraim, matou Maciá, filho do rei, ao mordomo Azraque e a Raucana, que era o segundo do rei. Os filhos de Israel, pois, levaram cativos a 100.000 de seus irmãos, junto com seus filhos e suas filhas. Tomaram também deles muito despojo e levaram o despojo para Samaria. Mas ali havia um profeta de Mariá, cujo nome era Ado, quem saiu diante do exército que ia para Samaria, dizendo: Porquanto Mariá, Alahá de nossos pais, indignou-se por causa de Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os destruístes, e não mostraste compaixão. Também agora vós disputais para que eles sejam vossos servos e vossas servas, e certamente vós agora sabeis que cometeste este pecado. Diante de Mariá, vosso Alahá pecastes. Agora, pois, também escutai-me, e fazei retornar os cativos dentre vossos irmãos, os quais fizestes prisioneiros, não seja que a ira de Mariá se levante contra vós. Então alguns homens dos chefes da casa de Efraim, Azariá e Johanã e Beraquiá bar Mecariá, levantaram-se, e lhes disseram: Não trazeis aqui a esses prisioneiros, para que não pequemos novamente diante de Mariá, nosso Alahá, e para que vós não venhais a dizer: acrescentemos a nossas culpas e a nossos pecados, os quais são muito grandes. Então eles fizeram retornar a todos os prisioneiros a Jerusalém, mas eles persistiram em sua infidelidade a Mariá. Pois o mesmo rei Ahaz ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, dizendo-lhes: Vós sois meus deuses e meus senhores, e vós enrederei culto e oferecerei sacrifícios. Assim ele chegou a ser tropeço para Judá, pois fez com que todo o povo de Judá pecasse. Alguns homens foram designados por nome, tomaram aos prisioneiros e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Deram-lhes roupa e sandálias, comida e bebida, e os ungiram, montaram em jumentos a todos se achavam debilitados, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois eles retornaram a Samaria. Além disso, Ahaz recolheu todos os utensílios que havia na casa de Mariá, fechou as portas interiores e exteriores que tinha a casa de Mariá, e fez para si altares em cada esquina de Jerusalém. Embora em cada aldeia e povoado que havia na casa de Judá, fazia sacrifícios para oferecê-los a outros deuses, provocando a ira de Mariá, o Alahá de seus pais. Naquele mesmo tempo, o rei Ahaz enviou uma mensagem ao rei da Síria, pedindo-lhe que ajudasse.
pois até aquele tempo os edomeus incursionavam e atacavam os da casa de Judá e tomaram prisioneiros dentre eles. Enquanto isso, os filisteus incursionaram e ocuparam as cidades do vale e as cidades do sul da casa de Judá, capturaram a cidade de Bet-Shemesh, a cidade de Aijalon, sobre os seus povoados, e Guerã e seus povoados, porque Maria derrotara os da casa de Judá por causa dos pecados de Ahaz, rei de Judá, pois ele os multiplicara na casa de Judá e foi infiel a Maria Lahá. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, e acampou contra ele e o submeteu a um severo cerco. O rei Ahaz tomou os utensílios que havia na casa de Maria e objetos que havia nos palácios dos reis anteriores e nas casas dos ricos e os ofereceu ao rei da Síria para que ele não lhe causasse nenhum prejuízo no tempo do seu cerco. Os demais feitos de Ahaz e todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Ahaz dormiu com seus pais e o sepultaram em Jerusalém, pois não admitiram nos sepulcros dos reis de Israel, e Rizaquia, seu filho, reinou como seu sucessor. É interessante, né, como a gente percebe que a evolução não se dá de uma hora para outra, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo vem, evolui, vai e volta. Uns fazem aquilo que Deus indica, recomenda, outros não fazem. Então, é um processo longo mesmo, né? Civilizatório. É muito interessante isso. A gente percebe isso, que é muita guerra, é muita matança. Um melhor, outro pior, um melhor, outro pior. E isso é o processo evolutivo que se dá até hoje, né? A gente percebe. É muito interessante isso. Vamos mais um capítulo, vai? Capítulo 29. Isaquia e a restauração do culto no templo. Isaquias se estabeleceu no reino. Ele tinha 25 anos quando foi confirmado no reino e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Anne, filha de Zacaria. Ele fez o que era agradável diante de Maria, como o fizera seu pai Davi. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa de Maria e as reparou. Depois fez vir os sacerdotes e os levitas e os reuniu no meio do átrio do santuário, para lhes dizer: Escutai-me, ó levitas, purificai-vos agora, e purificai a casa de Maria, o Alahá de nossos pais, e tirai vossas más obras de vossas mentes, para que não façamos como fizeram nossos pais, pois fizeram o que era mal diante de Maria, nosso Alahá, ao abandoná-lo e desviar o seu rosto do tabernáculo de Maria, dando-lhe as costas. Também fecharam os acessos ao pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso no altar de Alahá de Israel, pelo qual veio a ira de Maria contra Judá e contra Jerusalém, e os entregou à maldição, à desolação e ao desespero, e ao desprezo, como vós o estáis vendo com vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas foram levados em cativeiro. Agora, pois, porquanto nos desviamos de seguir Maria, nosso Alahá, e porquanto abandonamos o pacto que ele fez com nossos pais, também ele nos abandonou. Portanto, filhos meus, não sejais vós negligentes, porque Maria vos escolheu para estardes em sua presença e lhe servirdes para que ministrais diante dele e queimardes incenso. Então os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, se puseram a trabalhar. Dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeide. Dos filhos de Asaf, Zacaria e Matanias. Dos filhos de Remã, Reiel e Simei. Dos filhos de Gedutom, Semaías e Uziel. Quando eles se reuniram com seus irmãos e se santificaram, foram purificar a casa de Maria, tal como o rei ordenara segundo a palavra de Maria. Então os sacerdotes entraram no santuário de Maria para purificá-lo e levaram ao átrio da casa de Maria toda a umidícia que encontraram no templo de Maria. E os levitas a tomaram e a levaram fora ao ribeiro de Quedron.
e começaram a purificá-la no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico de Mariá. Purificaram a casa de Mariá durante 8 dias e concluíram no 16º dia do primeiro mês. Então se apresentaram ao rei Isaquia e lhe informaram: já purificamos toda a casa de Mariá, o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios e a mesa para o pão da presença com todos os seus utensílios. Também preparamos e purificamos todos os utensílios que em sua infidelidade o rei Ahaz eliminara durante seu reinado, e eis que então diante do altar de Mariá. Então o rei Isaquia se levantou bem cedo, reuniu os anciãos de Jerusalém e entrou na casa de Mariá. E lhe trouxeram 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 cabritos para fazer expiação pelo reino, por Judá e pelo santuário. E ordenou aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que os oferecessem como oferta queimada sobre o altar de Mariá, que sacrificaram os novilhos, e que os sacerdotes recolheram seu sangue e o aspergiram sobre os chifres do altar, que apresentaram os cabritos perante Mariá, perante o rei e perante o povo de Israel, e lhes puseram suas mãos, que os sacerdotes sacrificaram e aspergiram seu sangue sobre os chifres do altar, para fazer a expiação para todo Israel, pois o rei tinha ordenado que se apresentasse ofertas queimadas e sacrifícios. Também designou os levitas da casa de Mariá para que entoassem louvores com som de saltérios, com os cânticos de Davi e com os cânticos de Gade, profeta do rei Davi, e de Natã, profeta do rei Davi, pois assim como Davi entoava os cânticos de Mariá, seu Alahá, assim eram cantados pelas bocas dos profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tocavam as cornetas e as trombetas. Então Isaquia ordenou que oferecessem as ofertas queimadas sobre o altar. E quando as ofertas queimadas começaram a serem oferecidas, Isaquia começou a entoar os cânticos de Mariá, conforme a palavra de Davi, rei de Israel. E todo o povo de Israel adorava e entoava cânticos enquanto tocavam as cornetas e trombetas, até que terminaram de oferecer as ofertas queimadas. Ao terminar eles de oferecer as ofertas queimadas, o rei e todos os que o acompanhavam se ajoelharam, prostraram-se e adoraram. Depois o rei Isaquia e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvores a Mariá com as palavras de Davi e do profeta Asaf. E eles entoaram louvores com grande regozijo e prostraram-se, adoraram. Prostrando-se, adoraram. Depois Isaquia tomou palavra e disse: agora que vós aproximastes do caminho de Mariá, chegai-vos e trazei-me sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa de Mariá. E o povo trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e traziam todos o que haviam dispostos em seu coração. A quantidade de ofertas queimadas que o povo trouxe foi de 70 touros, 100 carneiros e 200 cordeiros para oferta queimada para Mariá. E todos os touros que consagraram foram 603.000 ovelhas. Uau! E todos os touros que consagraram foram 603.000 ovelhas. Que susto, né? Achei que eram 603.000, não. 600 touros e 3.000 ovelhas. Porém, os sacerdotes eram poucos e não podiam preparar todas as ofertas queimadas pelos seus irmãos. Os levitas os ajudaram até que terminou toda a celebração. E depois destas coisas, os sacerdotes se santificaram, pois os levitas foram humildes de coração para se santificarem mais do que os sacerdotes. Também as ofertas queimadas foram muitas, assim como a gordura das ofertas de paz e dos cordeiros para as ofertas queimadas. Assim concluiu o serviço da casa de Mariá. E Isaquia e todo o povo de Israel se regozijaram por haver concluído o serviço da casa, porque o serviço se realizara com prontidão. É isso. Então vamos encerrar a leitura de hoje. Vamos do capítulo 20 ao 29. Não, do 19 ao 29. Não, do 20 ao 29, perdão. E na quarta-feira a gente finaliza aqui o segundo livro de Crônicas, tá bom? Então agradeço a todos que estiveram conosco aqui até agora, né? Espero que estejam gostando e aproveitem para nos seguir aí no canal, se inscreva no canal, é gratuito, dê o seu joinha, se você está curtindo, compartilhe, faça o seu comentário, né? Traga sugestões, clique no sininho para ser avisado aí quando tiver outros vídeos, nos siga no Instagram e venha fazer parte dessa comunidade aqui conosco,
na busca do nosso autoconhecimento. Uma ótima semana, uma excelente segunda-feira. Fiquem em paz. Na quarta-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço. Valeu.